Oi pessoal, aqui é a Maíra e hoje vim falar Sandia Menon, Please Come to Brazil. Eu decidi estrear um quadro aqui no canal chamado Please Come to Brazil para falar de alguns livros que eu amo muito, mas que ainda não foram publicados no Brasil e que foram publicados lá fora há bastante tempo, mas nem sinal de nenhuma editora aqui falar que vai lançar. Eu tenho evitado de falar de livros que não saíram no Brasil no canal, exatamente para que as indicações de livros sejam sempre acessíveis, mas eu acho que aqui a gente também pode ajudar a mostrar para as editoras que nós temos interesse, sim, em ler esses livros, em ter eles traduzidos em português. Então quem acompanha o canal já conhece bastante essa autora, eu falo sobre ela sem parar, eu amo muito os livros dela, mas eu resolvi falar um pouco mais sobre do que os livros se tratam, por que eu gosto tanto e por que a Sandia Menon deveria vir pro Brasil. O primeiro livro que eu li da autora é o livro de estreia dela, que é o When Dimple Met Rishi. Esse aqui é o único que eu tenho físico no momento, eu comprei mais dois, eu não consigo comprar tudo, mas enfim, aos poucos eu vou completando a minha coleção, porque eu só ouvi os audiobooks desses livros. A edição é maravilhosa, eu adoro também que tem essa foto aqui atrás, todos os livros têm. E ele conta a história da Dimple, que é uma menina que não quer ir de acordo com o que os pais dela esperam dela, que eles querem que ela case. E é isso. Mas ela quer estudar tecnologia, ela tem sonhos muito mais voltados à carreira profissional dela do que arranjar um marido. E eles não querem qualquer marido, tem que ser um marido também de ascendência ou de família indiana como ela. E bom, o Rishi, ele é o filho mais velho da família e ele é um cara que super mantém as tradições religiosas e o sonho dele realmente é casar e ter uma família. E os pais do Rishi e da Dimple fazem então esse casamento arranjado. E ele vai lá conhecer a Dimple, né? Onde ela tá indo fazer um programa de verão para aspirantes a desenvolvedores. E bom, eu posso dizer que o primeiro encontro de Dimple e Rishi acaba assim. E o livro, ele é uma grande comédia romântica, ele é muito divertido e eu acho que a Sandia, ela consegue colocar várias questões aí da família e de expectativa dos pais. Mesmo sendo uma coisa alegre, divertida, ela vai tocar nesses assuntos e eu acho que ela faz isso em todos os livros dela. Então pra mim sempre foram leituras que eu sabia que eu ia ficar feliz, que eu ia gostar, mas ao mesmo tempo eu sabia que ela tá conversando sobre assuntos importantes também dentro. Porque eu adoro uma comédia romântica, eu adoro ler livros pra relaxar, mas eu amo quando o autor consegue trazer também essas outras temáticas, ela consegue se aprofundar em fazer você pensar um pouco. E eu acho que isso é um trabalho que nem sempre é muito fácil de você fazer quando você tá escrevendo comédia romântica, né? E eu acho que ela faz isso muito bem. Bom, esse aqui então é o primeiro de uma trilogia, né, chamado Dimpleverse, que o primeiro então é When Dimple Met Rishi, depois vem There's Something About Sweetie, e o último que saiu agora é o 10 Things I Hate About Pinky. Entre o segundo e o terceiro livro tem duas novelas, então ele vai ter todos os personagens de When Dimple Met Rishi e There's Something About Sweetie. O There's Something About Sweetie eu acho que é um dos meus favoritos, porque ele vai falar muito das expectativas que a sociedade tem de uma menina gorda. E nesse caso é muito a mãe também da Sweetie. A Sweetie é uma atleta, ela é a melhor corredora da escola dela, mas as pessoas sempre questionam se ela vai ser capaz de fazer o que ela quer fazer por ela ser gorda. E a mãe dela, de cara, fala que ela não pode namorar um rapaz, que no caso é o irmão do Rishi, porque ele é muito bonito, ele é magro, ele é atlético, enfim, como se ela não estivesse no mesmo nível que ele. A Sweetie ouve isso, ela fica puta, ela fala, quer saber? Eu vou namorar com ele só pra provar o meu ponto. Então ela liga pra ele e eles começam a sair. Então eu acho que é muito interessante, mais uma vez ela tá abordando essas questões e eu acho que ela fala muito bem sobre a questão da gordofobia e não só da questão da pressão estética, né? Porque sim, existe uma pressão estética de todas as mulheres sentirem que não importa o corpo que a gente tem, a gente nunca vai ter o corpo ideal, né? Nunca vai ser o suficiente, a gente vai estar sempre faltando de alguma forma. E existe a gordofobia, que já é uma outra coisa, né? Então ela consegue falar sobre essas duas coisas e também diferenciar elas. E como eu falei, tem um romance fofinho e é muito gostoso e é muito divertido, é muito engraçado. Esses são os livros que eu dou risada alto, assim. E o 10 Things I Hate About Pinky, ele é o último livro aí dessa trilogia, pelo menos é o que temos até agora, e ele vai falar sobre a Pinky e o Samir, que são amigos do Ashish, né, que é o irmão do Rishi,
e o casal da Sweetie. A Pink, ela é uma menina que desde nova é ativista em questões ambientais e ela tá sempre se posicionando em muitas causas e ela sente que a mãe dela tá sempre julgando ela e achando que ela vai arranjar encrenca. E a mãe dela é uma advogada, super bem-sucedida. Então existe esse conflito, esse embate entre as personalidades das duas. E acontece um acidente que foi culpa da prima certinha da Pink e a mãe dela, obviamente, já chega à conclusão de que quem fez aquilo foi a Pink. A Pink fica puta, apesar da prima falar, não, fui eu que fiz, a mãe dela não pede desculpas e ela fala assim, eu vou provar pra minha mãe que eu sou capaz de namorar o cara mais certinho do mundo e ela vai parar de esperar o pior de mim. E ela pede ajuda desse amigo dela, que ela não está muito bem, que é o Samir, e ele é o cara mais engomadinho do mundo. Ele tá querendo ser advogado e então ele vê naquilo uma oportunidade de estagiar com a mãe dela. Então eles fazem esse acordo de que eles vão fingir que estão namorando, apesar de eles brigarem o tempo inteiro. Então a gente tem o casamento arranjado em Dimple Met Rishi, em There's Something About Sweetie tem o relacionamento escondido, e nesse aí é fake dating e pessoas que se odeiam e passam a se gostar. Duas coisas que eu esqueci de mencionar nesse vídeo. A primeira é que o When Dimple Met Rishi foi adaptado pra filme e ele vai ser lançado pela Netflix agora dia 20 de novembro. Ele foi adaptado pela Netflix Índia, mas ele vai estar disponível pra todo mundo no mundo inteiro. E o título ficou como Mismatch. Outra coisa é que os nomes da trilogia, né, de When Dimple Met Rishi, todos eles são referências a comédias românticas icônicas. Então, When Dimple Met Rishi, ele se refere a When Harry Met Sally, que em português ficou Harry e Sally feitos um para o outro. O There's Something About Sweetie é o There's Something About Mary, que em português ficou Quem Vai Ficar com Mary. E o 10 Things I Hate About Pink é o As 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Esse aí foi o único que ficou realmente parecido. Fora dessa universo aí, a gente tem o From Twinkle with Love, que é a história de uma menina que o sonho dela é trabalhar com cinema, é ser diretora, e aí ela escreve cartas para as diretoras favoritas dela. Então tem cartas para Ava DuVernay, tem cartas para Sofia Coppola, várias mulheres assim que ela se espelha, né, para um dia estar ocupando esse lugar também. E o problema é que ela acha que para um dia ascender socialmente, ser vista, ter sua voz ouvida, ela precisa namorar um carinha lá que é popular, ela põe isso na cabeça, só que ela passa a fazer amizade com o irmão gêmeo dele, que é um cara mais tímido, mais de boa, não é atleta. Então é muito interessante que aqui ela vai falar sobre como a gente cria expectativas pra gente e a gente não fica satisfeito e não vê a nossa felicidade que tá acontecendo nesse momento. E aí às vezes a gente chega onde a gente queria chegar e a gente perdeu, na verdade, de viver a felicidade no agora, com o que a gente já tem. Esse também é um livro muito engraçado. Eu acho que a Sandra Melton, ela tem uma habilidade absurda de escrever diálogos engraçados. A relação entre as pessoas é muito natural, assim, é muito rápida, então é muito divertida, é realmente uma comédia romântica, sabe? Você ri enquanto você lê. Ela também tem uma outra série que se chama Of Curses and Kisses, acho que vai ser uma trilogia que se passa em um colégio interno. E aí a protagonista desse livro, ela é indiana, todos os outros livros que eu falei são indianos americanos, mas nesse caso ela é indiana, ela é uma princesa indiana, né, filha de um sheik. Existe toda uma questão com a família britânica que é inimiga da família dela, e a tataravó dela amaldiçoou essa família. Então a gente tem esse rapaz que é dessa família e ele também estuda nessa escola e ele tem certeza que ele vai morrer por causa dessa maldição. Então o livro ele é todo um reconto de A Bela e a Fera, né? Ela tem um pingente em formato de rosa com pétalas de rubi, porque né, são todos muito ricos, e as pedrinhas vão caindo. Então eles começam a se questionar se essa maldição realmente é real, se tá acontecendo. Existem muitos mal entendidos e também toda a questão de aparências, né? Porque quando você, que não é da realeza, né, de um status social, as pessoas esperam muitas coisas de você. Então ela é uma personagem que ela passou a vida inteira se colocando num molde porque ela tinha que ser apresentável, ela precisava fazer as coisas que as pessoas esperavam dela e ela acaba pressionando a irmã mais nova dela a isso também. Então ele fala um pouco também sobre a relação dessas duas irmãs. E o próximo livro dela vai ser um livro adulto que ela vai lançar no ano que vem, chamado
Makeup or Breakup. Nesse ela usa o outro nome, né, Lily Menon. E é a história de uma mulher que desenvolveu um aplicativo, acho que de relacionamentos, e ela vai ter uma oportunidade, enfim, de fazer um pitch para desenvolver melhor esse projeto. E quem acaba competindo com ela é um carinha que ela pegou numa noite em Las Vegas. Então eu tô muito animada pra ler esse também, porque eu acho que vai ser divertidíssimo. Bom, agora que eu já falei de todos os livros dela que já saíram, já foram publicados, eu queria falar um pouquinho sobre por que eu acho que eles deviam ser publicados no Brasil e talvez os motivos deles não terem sido publicados ainda. Eu acho que existe um medo das editoras de a gente não se identificar com esses livros porque realmente a imigração indiana no Brasil não se compara como é nos Estados Unidos. Mas eu queria dizer pra vocês que esse mesmo medo existia com livros em que falavam sobre Black Lives Matter, por exemplo. As editoras achavam que isso não ia pegar no Brasil. Então, assim, eu acho que isso é um pouco bobagem, porque primeiro que é legal a gente conhecer sobre cultura indiana e sobre vivências indianas americanas, e segundo que a maioria desses livros aí, tirando o Of Curses and Kisses, todos se passam nos Estados Unidos. Não é nada muito diferente do que a gente já lê em todos os outros livros escritos por autores americanos. A única diferença é que ela vai trazer um pouco desse background cultural de ter pais indianos. Querendo ou não, os protagonistas são indianos americanos, eles nasceram nos Estados Unidos e eles têm essa criação de pais indianos. Então é interessante ter essa mistura, sabe? Não é diferente de Frank o Amor, por exemplo, que é a mesma coisa. É um garoto coreano-americano porque os pais dele são imigrantes coreanos, mas ele nasceu nos Estados Unidos. E eu acho que ela aborda temas que a gente viu pouco também nos livros contemporâneos, apesar de ser todos os livros héteros. Todos são casais não brancos. No caso, todas as meninas têm pares que também são indianos americanos. Então eu acho isso muito importante também, porque a gente ainda tem pouco disso, principalmente se a gente for falar de livros de romance, livros de comédia romântica. E como eu falei, os livros dela são uma delícia de ler, são super divertidos, mas eles sempre trazem reflexões interessantes. Eles sempre me fazem pensar sobre relação de pais e filhos, relações de diferentes gerações, diferenças culturais também, né? Porque tendo pais imigrantes, a experiência de vida deles tá sendo diferente da sua, porque vocês cresceram em países diferentes. Então isso tudo é muito legal. E eu acho que também é importante pra gente ver essa diversidade de pessoas indianas americanas que não são só talvez o que a gente conhece muito pouco de filmes. Ou caso você assista filmes de Bollywood também. Até porque existe uma diferença na vivência da diáspora, né? Então eu acho que com certeza dá pra aprender muito, dá pra acrescentar muito na nossa experiência de leitura, mesmo que sejam livros levinhos e divertidos. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido defender aí os livros da Sandhya Menon, a vinda dela pro Brasil. Perturbem as editoras pra publicarem esses livros. Dizem, vocês querem ler? Caso vocês não tenham lido, querem ler em inglês, eu ouvi os audiobooks todos lá no Scribd, tem todos incluídos, inclusive até o último que lançou agora. Eu vou deixar o link aqui, caso vocês não assinem ainda. Com o link você consegue 60 dias grátis. E se você já leu algum livro dela, me conta nos comentários, me fala qual que é o seu favorito. E bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.